Bom dia, segunda-feira. Meu Deus do céu, estamos aí nos aproximando da chegada do menino Jesus. Que beleza, essa semana já começando em Deus, com Deus e por Deus sempre, porque Ele é o centro da nossa vida. Para nós cristãos não existe razão maior do que estar na presença de Deus. Isso é muito bom demais, demais. Hoje, dia 21/12. Meu Deus, 21/12, estamos aí às vésperas praticamente do Natal, esperando em Deus, confiando nele, crendo nele e aguardando a chegada desse menino que se fez criança só para estar junto conosco, só para nos receber, para vir ao nosso encontro. Olha só que coisa gostosa. Semana, muitas pessoas viajando e aqui muitas pessoas, em razão da pandemia, também não poderão viajar, né? Umas restrições aí com relação às viagens, mas o importante é estar na presença de quem? Na presença do nosso menino Deus, que espera que nós estejamos também desejosos de ir ao encontro dele. Nessa segunda-feira pela manhã, nós vamos falar justamente a mensagem da autora é sobre a comunhão interior. Justamente essa comunhão que Deus quer que tenhamos com Ele. E é por isso que Ele veio ao nosso encontro. Ele não precisaria ter vindo, mas Ele quis. Ele quis nascer humano, um Deus que se fez humano só para estar ao nosso encontro. Bom dia, Júcio, bom dia, que bom a tua presença aqui. Essa semana vai ser mais desafiadora, porque as pessoas estão viajando, então nós teremos talvez poucas pessoas acompanhando a nossa live, mas não importa. O importante é que nós estejamos na presença de Deus, e para Deus não existe feriado, né? Para Deus não existe esse negócio de não vou fazer porque está feriado, o pessoal não está viajando. A palavra de Deus tem que chegar em todos os lugares, todos os dias, em todos os recantos. Os soldados de Deus não podem descansar, porque a batalha é grande, o inimigo não descansa, então nós também não podemos dar trégua. Vamos lá então para a mensagem de hoje, onde Deus vem falar sobre essa comunhão interior. Olha só, eu estava lendo ontem, já eram umas 10 horas, acho que mais de 10 horas, eu falei, vou ler a mensagem de amanhã. Eu senti de ler, falei, vai que eu tenho que dar uma estudada maior. Às vezes eu não leio, confesso que às vezes eu não leio antes, eu deixo muito mais para a inspiração do Espírito Santo, porque senão eu acabo, Anice, querendo intervir, né? Ali a Ju está dizendo que quando isso ouve depois, eu deixo gravado justamente por isso. Se fosse uma live do trabalho, eu não deixaria gravado, mas é a palavra de Deus, ela é atemporal, então se não ouviu não naquele momento, pode ouvir depois, que vai valer a mesma coisa, né? Importante é que nós possamos disseminar isso, passar isso adiante. Então vamos lá, olhando essa palavra, e eu achei assim um negócio essa palavra. Cada dia que eu acho assim, não tem mais novidade, Deus traz mais novidade. Olha só. Prostre-se diante de mim em adoração e humildade. Até isso aqui ele já falou várias vezes conosco, né? Mas olha só, prostre-se diante de mim em adoração e humildade e não precisará curvar-se diante de ninguém mais. Deixe-me segurar a sua mão e não precisará do amparo de nenhum ser humano. Saiba que, quando coloco em seu ministério o selo da minha aprovação, não terá importância se é ou não aceito pelos outros. Essa é uma atividade na qual colaboramos juntos, eu, você e o Pai. Olha que coisa gostosa, gente, meu Deus do céu. Conserve uma forte consciência dessa identificação. Você perderá a unção se permitir que alguém entre e perturbe essa comunhão. Agora vem uma parte importante, que onde a hora que eu li, eu falei, meu Deus do céu, olha só a promessa de Deus. Conserve-se no santo lugar da comunhão interior e irromperei sobre a sua vida e manifestarei a minha glória de maneira visível. Gente, olha a promessa de Deus para a nossa vida. Olha a promessa de Deus, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa nessa face da terra. Ele vem falando
para prostrarmos em adoração. Ele vem dizendo para isso já não é novidade, porque ele já vinha pedindo, já vinha falando conosco há muitos dias, né? Aliás, desde o início. Prostre, Senhor, em adoração diante de mim, eu sou o seu rei. E ele reafirma aqui: você não precisará se prostrar diante de ninguém. Você não precisará da aprovação de ninguém, porque você tem a minha aprovação e eu sou o seu Deus. Que mais lhe importa? Eu sou o seu Deus. Ele está repetindo, ele está dizendo, ele está falando. Não se importe com a opinião dos outros. Isso na prática, gente, é aquela coisa. Por que eu tenho que ter a aprovação do mundo? Às vezes nós, humanamente falando, nós buscamos a aprovação de outras pessoas. Anice, eu até postei... eu ganhei um presente maravilhoso da minha coach, fiquei tão feliz. Gente, amo cremes, amo, né? Mas abrindo um parênteses aqui para explicar e fazer um link com essa palavra de hoje. Eu amo cremes, e a minha coachzinha mais jovem, ela tem 18 aninhos, ela fez 18 aninhos agora em setembro, me trouxe um kit maravilhoso da Natura, um presente, e eu recebi com uma alegria. Nossa, eu fiz um escândalo, porque eu sou assim bem... O padre, até outro dia aqui da paróquia, ele falou pra mim assim: nossa, Anice, você é bem intensa, né? Porque eu sou muito intensa. Se é pra chorar, eu choro. Mas também se é pra sorrir, eu sorrio. Eu faço uma farra. E eu tenho que cuidar muito, porque também quando eu sinto raiva, eu tenho que controlar. Porque pensa numa mulher que era brava. E aí eu botava essa raiva pra fora. Então hoje não, hoje eu aprendi a controlar. Gente, esse cabelo hoje ele tá um tufo desse lado de cá, que eu não sei o que aconteceu com ele. Acho que eu dormi só de um lado, amassou. Então... eu fiz uma farra, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? O que eu achei importante? Eu recebi aquele presente numa alegria. Eu recebi aquele presente numa felicidade, gente. E assim, sem o menor constrangimento. Antes eu me sentiria envergonhada, porque eu ia falar assim: nossa, mas gente, eu não comprei nada para ela. Ela que me quis dar o presente, gente. Eu tenho que receber, assim, sem precisar agradar o outro. Ela me deu o presente por quem eu sou, não porque eu estou fazendo por ela. Porque no processo de coaching ela já está me pagando. Ela não teria obrigação de me trazer presente. Ela já está me pagando. Então, eu olho, ela me trouxe porque ela falou assim: olha só, os pais dela ficaram ciumentos. Ela falou assim: você é a única que eu comprei presente de Natal. Eu falei: fiz uma yes! Assim, eu falei: gente, eu sou muito valorosa para ela, olha só. Por quê? E realmente, quando ela começou o processo, nossa, a transformação está sendo gigantesca. Então, acho que foi um jeito dela falar assim: olha, além de pagar, eu acho que você merece isso. E eu não receberia, eu ficaria totalmente constrangida. Mas para quê? Porque eu tinha uma carência tão grande que eu tinha que agradar os outros. Olha só, não por quem eu era, mas não por quem eu sou, na verdade, né? Porque lá eu nem sabia quem eu era, mas era uma necessidade de agradar e eu me sentia constrangida, eu tinha que fazer alguma coisa para retribuir. Mas ela não gosta de mim pelo que eu faço, ela gosta de mim por quem eu sou. Por quê? Porque ela já está me pagando por quem eu faço, pelo meu trabalho, o trabalho que eu estou desenvolvendo como coach, ela já está me pagando. Então, olha só como é importante até a palavra de Deus falar isso aqui para nós hoje, porque olha, eu falo assim: Deus é maravilhoso, ele já, né? Ontem aconteceu isso e hoje ele já reforça isso para falar: tá vendo isso? Para mim particularmente ele está falando: tá vendo? Olha só, é uma atividade na qual colaboramos juntos, eu, você e o meu Pai. Quer dizer, Jesus Cristo é o Pai e nós, gente, olha só como Deus é humilde. Ele quer precisar da nossa colaboração. Então ele diz aqui: saiba que quando eu coloco em seu ministério o selo da minha aprovação, eu que sou Deus, não terá importância se você é aceito pelos outros. E muitas vezes as pessoas se perdem no seu ministério porque quer agradar os outros. Ela se perde no seu ministério porque ela quer fazer a vontade dos homens e não a vontade de Deus. E ontem ainda o padre Janilson, esse que falou que eu sou muito intensa, eu não aguento, ele falou assim, na palavra ele dizia: não tenta agradar os homens, é Deus em primeiro lugar. Por que o mundo está totalmente descontrolado? Porque as pessoas estão querendo agradar a si e aos outros, e é fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Ainda ele dizia assim:
Converter é muito fácil, deixar de pecar é muito fácil, ele falava. É sempre novo, a palavra dele é fantástica, a palavra de Deus através dele. Porque, gente, você parar de pecar é fácil. Agora eu quero ver você fazer a vontade de Deus. Ele dizia. Eu parei e falei, nossa, não é a mesma coisa? E aí ele foi explicar. Então, olha só, parar de pecar é muito fácil. Eliminar um vício, é claro, muito fácil em termos, mas ele quis dizer muito fácil em comparação com fazer a vontade de Deus. Porque, digamos assim, se a pessoa está pecando, um pecado, um marido ou uma esposa está traindo seu esposo, tá pecando. Ela decide parar de pecar, ou ele decide parar de pecar, ok, parou. Só que daí é fazer a vontade de Deus, porque Deus exige mais. Ele diz assim, deixai, né, de pecar, eliminai os seus pecados, mas fazei tudo o que eu vos disser. E aí entra a simplicidade, a humildade da Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, não a minha vontade. Então, quando nós dizemos um sim para Deus, é um sim igual de Maria. Isso o sacerdote estava explicando ontem, eu fiquei encantada, porque assim, nós ouvimos, eu particularmente, ouço a palavra de Deus com muita frequência, vou à igreja e às vezes naquele momento aquela palavra se renova. Eu ouvi de uma outra forma e Deus aqui veio nos falar justamente isso. E ontem o Padre Janilson pregando, eu achei fantástico o que ele falou. Olha só, deixe-me segurar a sua mão e não precisará de amparo de nenhum ser humano. Conserve uma forte consciência dessa identificação. Gente, olha que está essa palavra, dessa identificação. Nós trabalhamos no coaching com a identidade do ser humano. E quando nós temos a nossa identidade completamente desfigurada pelo pecado, pela miséria, por aquilo que nós não sabemos quem somos, o inimigo entra. E por isso que mais uma vez eu repito, não vou cansar de repetir, o processo de coaching ele é totalmente de Deus. Por quê? Porque ele resgata a sua identidade. Ele traz a identidade sua que ficou desfigurada, que ficou deformada, seja pelo pecado, seja pelos maus hábitos, seja por alguém que desfigurou quando você era criança. Gente, é maravilhoso, eu sou apaixonada pelo processo de coaching, porque cada dia que eu leio a palavra de Deus, mais eu identifico os exercícios que nós damos no processo. Aqui está a Rosi e a Eliane que fez já o processo de coaching comigo. Rosi ainda está fazendo, né, Rosi? Nós temos que marcar nossa sessão, inclusive. E olha só, Deus está falando aqui, conserve uma forte consciência dessa identificação de que você é filho de Deus. Você perderá a unção se permitir que alguém entre e perturbe essa comunhão comigo, Deus está dizendo. Olha só, se você permitir que alguém interfira nessa comunhão comigo, e por isso que eu repito para vocês, eu falo assim, é Deus em primeiro lugar, porque às vezes as pessoas que mais amamos é aquelas que querem interferir no nosso relacionamento com Deus. Já ouviu dentro da sua casa? Ai, mas para de rezar, você reza demais. Eu ouvi isso muitas vezes. Eu era chamada de freirinha, eu já falei isso aqui para vocês, quando eu era criança. Meu pai, nossa, um dia meu pai me arrebentou por ignorância, tadinho, mas eu lembrando esses dias, ele falou assim, você vive na barra da saia do padre, ele falava para mim, ele ficava muito bravo. Meu pai tinha uma revolta com os padres, alguns, né, mas depois eu comecei a entender. Deus, ele tinha uma comunhão com Deus, mas ele tinha uma raiva muito grande de Deus. Meu pai perdeu a mãe com 7 anos, ele foi criado por madrasta, e tem toda uma história por aí. Então se calcula o que é para uma criança de 7 anos, o relacionamento dele com Deus, tipo assim, Deus levou minha mãe muito cedo. Por que Deus fez isso? Então, meu pai era o mesmo relacionamento que eu tive por muito tempo com Deus. Meu pai, hoje eu olhando para a história dele, ele nunca falou isso, eu falo, meu pai, eu fui igualzinho meu pai por um grande tempo. Meu pai tinha um relacionamento de amor e ódio com Deus. Ele amava profundamente, respeitava, via nele o Senhor da vida dele, mas ele não conseguia conter aquela raiva que eu acho que ele tinha, em razão, eu alucino isso hoje, né, pelo processo de coach, pela experiência que eu tenho como coach, que meu pai tinha uma raiva muito grande por ter perdido a mãe muito cedo e pela maneira que ele foi criado. Então,
Era um relacionamento complicado e ele passava isso para nós. Meu pai lia a Bíblia todos os dias ele lia a palavra de Deus, nós víamos isso. Só que meu pai raramente ia à celebração da Santa Missa. Meu pai tinha uma certa aversão. E um dia eu fiquei tão feliz, eu fazia comentário na missa, eu era petitinha. E quando eu olhei lá no fundo da igreja, meu pai estava assim, em pé, participando da celebração da Santa Missa. Aquilo me deu uma alegria. Eu não sabia que ele ia, porque em casa era meio destrambelhado. Eu saía para missa, era uma confusão em algumas coisas ali. Então eu fiquei tão feliz, porque então eu olho, né, para a vida do meu pai e ele teve esse relacionamento. Então ele trouxe para mim e para os meus irmãos isso que ele tinha dentro dele. Então hoje, claro, eu olho com muita generosidade, tive muito atrito com meu pai em relação a isso. Claro, atrito meu, tá? Não que eu brigava com meu pai, porque eu sempre honrei muito ele. Mas assim, era uma desfiguração. E o inimigo, ele quer desfigurar a tua identidade. Porque ele quer trazer para você raiva, mágoa, tristeza, dor, para você distorcer sua identidade. E por isso que eu volto a falar que o processo de coach é fantástico, porque ele restaura a sua identidade. E Deus está dizendo aqui para você, olha só, conserve uma forte consciência dessa identificação. Gente, se nós não soubermos a nossa verdadeira identidade, nós não vamos ter essa comunhão com Deus. Talvez a nossa identidade, e eu falo por mim, Anice, eu não estava tão próxima de Deus, eu tinha uma raiva muito grande de Deus, porque eu não conhecia quem eu era. E quando eu passei por esse processo de coach, eu reconheci a minha real identidade. Eu falei, gente, Deus me ama demais. Ele me preservou de muita coisa. Mas eu tive que me conhecer, eu tive que conhecer a Anice que Deus criou para eu ser. Olha a diferença. E eu falava, gente, eu maldizia a minha vida tantas vezes, por todas as situações que eu experimentei dentro da minha casa, por todas as situações que eu narrei para vocês agora, tanto com relação ao meu pai. Então eu não tinha essa proximidade com Deus, mas por quê? Porque Deus, ele era diferente? Não, eu que era diferente. A minha identidade, aquilo que Deus criou para eu ser, estava desfigurada em razão de tudo que eu sofri na minha infância. E à medida que dentro do processo eu fui sendo resgatada, minha identidade foi sendo construída, o meu relacionamento com Deus foi melhorando, o meu relacionamento comigo e o meu relacionamento com as pessoas de fora. Às vezes as pessoas olham assim, outro dia me perguntaram, falou assim, Nice, mas qual é o teu relacionamento com os teus ex-maridos? Eu falei assim, de amor. Eu entendo completamente o que aconteceu dentro do nosso casamento hoje, mas muitas vezes eu atribuí responsabilidade ou culpa a eles. E hoje, o pai do Diogo nós conversamos, e o pai da Débora e do Douglas não tanto, porque ele não se aproxima, mas se ele vier, vem na minha casa, se quiser receber, tranquilo, graças a Deus. Eu olho assim com outro olhar, a minha visão mudou. Por quê? Porque eu mudei. Eu tinha uma raiva, eu tinha uma coisa contida dentro de mim. E isso, gente, é obra do inimigo que quer que faça que você fique aprisionado nos seus pecados, nas suas misérias humanas. Porque quando você é capaz de liberar o perdão para uma pessoa, o inimigo perde você para Deus. Olha que coisa! E ele quer te perder para Deus? Não quer. Ele quer ver você amarrado, aprisionado, acorrentado, enlaçado nas redes que ele preparou para você. Mas Deus tem um mar maravilhoso querendo que você navegue nesse mar, que você vá para águas mais profundas. E Ele tem situações de vitória. Gente, olha, é um negócio tão maravilhoso que quando você fecha os olhos, pode tocar as graças de Deus. Elas são palpáveis. Elas estão ali, a um milímetro das suas mãos. É desafiador? É, gente, mas com Deus é muito melhor. É muito melhor. Sábado, pensa num combate. Gente, eu acho que vocês já estão cansados de ouvir. Pensa num combate de oração, que eu estou esse mês inteiro. Eu decidi fazer essa campanha de oração para finalizar o ano. Então, minha campanha de oração vai até o dia 31. Mas sábado foi desafiador. De todas as maneiras que vocês possam imaginar. Não vou relatar tudo aqui, porque se daria assim, umas 2 horas só de testemunho. Pensa num combate. E eu tinha me confessado no meio da semana, sábado, gente. Pensa que eu briguei com Deus.
foi um negócio, mas foi um negócio tão desafiador para mim. Quando deu aí por volta do meio-dia, que eu faço o terço junto com o pessoal do Instituto Hesed, eu não queria fazer o terço, eu não queria. Eu estava assim, uma angústia, uma coisa, eu estava muito mal. E eu não queria rezar o terço, não queria. Mas eu percebi, em nome de Jesus, graças a Deus, que era uma suscitação muito forte do inimigo. Ele estava combatendo tão fortemente, eu demorei um pouquinho para me atentar para isso. E eu participei, falei, vou participar do terço, nem que eu tivesse sem vontade, comecei. Mas já comecei um pouco atrasada. Fica gravado, então eu acelerei ali a voz deles para eu alcançar o pessoal que já estava rezando e comecei. Quando eu comecei, aí eu comecei a perceber o porquê que o inimigo estava tão fortemente me fazendo me revoltar contra Deus em algumas situações, porque, gente, o final da noite foi um negócio. Aí eu tive uma coach para atender, eu atendi uma coach, já era 7 horas da noite, eu finalizei o atendimento dela, era 10 horas da noite no sábado. Aí, dessa coach que me deu o presente, linda, maravilhosa, depois os pais dela vieram buscá-la e ficaram aqui comigo, nós ficamos até 1 hora da manhã conversando, o casal que eu amo demais, 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 um casal que assim, são meus amigos de muito tempo, e aí o inimigo foi desvendado, foi revelado a obra que ele estava querendo fazer, ele não queria que eu participasse da oração. Porque aí teve o terço das 19h30 que eu não acompanhei porque eu estava atendendo a minha coach, só que fica gravado, 1 hora da manhã eu fui rezar esse terço do combate, que são 2 horas, foi acho que 2h15, eu terminei as minhas orações, era 3 e pouco da manhã, quase 4 horas da manhã, mas eu olhei firme e eu entendi o que o inimigo estava querendo que eu perdesse, porque era tanta graça. Foi tanta graça naquele terço, tanta graça, tanta quebra de maldição, de jugo hereditário, tanta coisa. E era isso que ele queria me atormentar para eu perder. Mas em nome de Jesus eu fiquei até as 3 e pouco da manhã, consegui participar porque Deus é atemporal. Então a oração não consegui fazer às 19 e pouco, porque eu estava ali com no atendimento. Mas eu concluí às 3 e pouco da manhã, para honra e glória de Deus, e onde fui à missa, e onde acompanhei todas as orações novamente, e foi mais quebra de maldição. Gente, vocês não estão entendendo o que é aquele Instituto Hesed, e eu vou pedir encarecidamente para vocês. Vou pedir realmente de coração, como uma missão que Deus me confiou. Se inscrevam no canal Instituto Hesed Irmã Kelly, você tem no canal do YouTube. Eles fazem a live tanto no Instagram como no canal do YouTube. Mas se inscrevam, não deixe para se inscrever em outro momento. Se inscrevam agora, assim que terminar essa live. Irmã Kelly, Instituto Hesed. Eu não sei se Irmã Kelly vem primeiro ou se o Instituto Hesed vem antes. No canal do YouTube, se vocês tiverem dúvida, me pedem no direct que eu mando para vocês o link. Se inscrevam. Que eles estão, nós estamos, né, porque eu faço parte ali agora, graças a Deus, 1 milhão de terços esse mês, e já está quase alcançando, e cada vez que se alcança, está se dando um manto para a Virgem Maria, um rosário para a Virgem Maria, para conseguir o véu da Virgem Maria, foi 160 mil terços. Você sabe o que é isso? O inimigo deve estar feroz. Ontem, o canal do YouTube não entrava, cortou, eles tiveram que mandar um outro link, estava no Instagram e não estava no YouTube, o tamanho do combate que os guerreiros de São Miguel Arcanjo estão tendo. Um combate, o irmão perdeu a voz, um dos freis, ele perdeu a voz. Vocês não têm noção do tamanho do combate espiritual que está acontecendo, porque não é contra seres de carne e sangue que temos de lutar, mas contra principados e potestades, como está lá em Efésios 6-10. Se vocês lerem a palavra de Deus, o combate é espiritual, gente. E vai se aproximando do Natal, é muito maior porque vai nascer o menino Deus no Natal. Quantas almas que saem do purgatório? Diz que é a época que mais sai almas do purgatório. Esse encontro pessoal que muitas pessoas têm com Deus pela primeira vez, quando olha para aquele menino na manjedoura e fala, meu Deus, como eu nunca te percebi, como eu nunca te vi, como eu nunca te amei. Então, olha o tamanho do combate que acontece. Então, eu peço encarecidamente para vocês, se inscrevam e deixem o like. Ali eles estão contando os terços pelo like. No meu caso, eu estou rezando o rosário todos os dias, que são 4 terços. Então, eu deixo o like, eu participo no Instagram e eu deixo também ali
Se alguém quiser dar um joinha lá no meu nome, pode dar, porque eu faço 4 terços, tá? Então eu deixo o meu like em 1 e tá sobrando 3 terços ali, porque eles fazem a contagem pelos likes que são deixados. Então, gente, nós temos que combater ferozmente, porque o inimigo quer perder você, e ele quer distorcer a tua identidade, ele quer falar pra você, Deus não te ama, Deus não te respeita, Deus não te quer, porque é isso que ele fez comigo. Quantas vezes ele falou assim, você não é nada, você não merece. Quantas vezes, gente, e eu falo por isso que Deus é tão bom, que ele me falou de todas as maneiras possíveis. Ele me falou dentro da igreja, ele me falou na área da psicologia, quando eu fazia terapia, e ele me falou dentro do processo de coaching, você é preciosa para mim, você é valorosa, a tua identidade é essa, não essa que você está sendo, é essa que eu te criei e eu plasmei você com as minhas próprias mãos. Ele fala isso para mim, ele fala isso para você hoje. Você é precioso, você é preciosa para mim, porque eu te amo, permuto reinos por ti. Eu mandei o meu próprio filho para você. E ele vai nascer agora, dia 25. Não deixa esse Natal ser igual a qualquer outro Natal. Celebre comigo. Eu me fiz criança para que você olhasse para mim diferente. Eu me fiz chagado numa cruz para que você olhasse para mim e visse o quanto eu te amo. E ele repete, ele repete, ele repete. Gente, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Ele quer resgatar a sua identidade. Você não é o que as pessoas estão dizendo que você é uma pessoa, um ser humano maravilhoso que Deus criou para ser. É assim. E se a tua identidade está desfigurada, busque ajuda para reconstruir a sua identidade. Se as orações não são suficientes, busque ajuda com psicólogo, com coach, com pastor, eu não sei. Mas Deus deixou tantas pessoas para te ajudar e você talvez esteja com preguiça de buscar, e seja temeroso, temerosa de buscar. Gente, vocês não têm noção o que é você resgatar sua identidade diante de Deus e diante dos homens. Você toma posse de quem você é. Você começa uma nova vida a partir de quem você é e não de quem você vinha sendo. Meu Deus, Deus é maravilhoso demais. Você não pode perder essa graça. Não deixa esse Natal ser igual a outro, só de presente, presente, presente. Presente é importante, é gostoso, é. Eu adoro receber presente. Gente, eu amo receber presente, tá? Amo! Que nem eu recebi da minha coach. Amo! Mas muito mais do que presente é a presença. A presença, você ser na vida da pessoa. E não você passar pela vida da pessoa. Se ele é figurativo. Não, eu tô, mas não tô. Eu tô na minha casa, mas não tô. Eu sou um marido, mas não sou. Eu sou uma esposa, mas não sou. Por quê? Porque não tem tempo de qualidade, não tem amor, não tem beijo, não tem abraço, não tem carinho, não tem falar eu te amo, não tem falar olha, você é importante pra mim. E daí? Por quê? Porque quando nós estamos com a nossa identidade desfigurada, nós não sabemos dar aquilo que nós não temos. Se nós não temos, como que nós vamos dar? Agora, se nós sabemos quem nós somos, gente, aí o negócio é outra coisa. Aff, Maria, falaria aqui séculos, não é? Olha só agora aqui, que coisa mais maravilhosa. A autora cita Marcos, capítulo 6, versículo de 11 a 13, onde diz... Gente, falei, olha... Eu falei não, o Espírito Santo falou e deixa ele conduzir. Olha só. Onde diz, se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Essa é a promessa que Deus tem para nós, mas Ele está dizendo, sacudi a poeira dos pés, porque você não precisa dos outros, você precisa de mim, porque foi isso que Ele falou, ó. Deixe-me segurar na sua mão e não precisará do amparo de nenhum ser humano. Então, se você está pregando diante de Deus, se você está pregando a palavra de Deus, se você está falando de Deus, a pessoa não quer ouvir, essa pessoa não me serve. Essa pessoa não me serve, ok, fui lá, fiz a minha parte, eu preciso fazer. Por quê? Porque eu preciso pregar a palavra de Deus, não importa se a pessoa vai ouvir ou não, mas eu fiz a minha. Agora, cabe a ela querer ouvir. Se ela não quer ouvir, sacode a poeira. Deus está dizendo, você não precisa da aprovação dessa pessoa. Você precisa da minha aprovação. Eu sou o seu Deus. E ele repete aqui,
Essa é uma atividade na qual colaboramos juntos, eu, você e o Pai. Você perderá a unção se permitir que alguém entre e perturbe essa comunhão. E aquilo que eu falava para vocês, quantas vezes dentro da minha casa eu ouvi, ai, freirinha. E eu me sentia envergonhada, eu falava, gente, meus pais deviam estar dando graças a Deus, de eu estar buscando a Deus. E depois, olha só a importância dos pais. Se meus pais tivessem orado mais por mim, talvez a minha vocação, que lá no início se apresentou como uma vocação para ser freira, quem sabe eu teria sido. Mas Deus tira tudo um proveito maior. E aí Ele me concedeu a graça de, mesmo depois de casada, mesmo depois de divorciada, mesmo depois de ser declarado nula o meu casamento, mesmo depois de eu ter sido 3 filhos, para proclamar a palavra de Deus, porque Ele não desistiu de mim. Ele me convidou lá atrás, quando eu era pequenininha, eu tinha 9 anos. A irmã Gladys e a irmã Otília me levaram para as reuniões de freira, e eu participei de encontros, de retiros, junto com elas. Eu adorava estar ali, gente, na capela, rezando. Eu sou apaixonada por Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, em razão das freiras que tinha lá na Santa Casa, em Terra Boa. Então, Deus não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, mas você tem que falar, Deus, eu quero, eu desejo estar na Tua presença. Tira todas as mazelas que existem em mim, quebra todo o jugo hereditário. Gente, esse Instituto Hesed, se você está de férias, se você tem tempo, eles começaram a campanha dia 28, logo depois do dia de Nossa Senhora das Graças. Começa a assistir um por vez. E começa a partir de hoje a seguir, porque, gente, vocês não estão entendendo o tanto de quebra de maldição que está sendo feito nessas orações. Eles têm aos 5h30 um vídeo curto, ao 12h30 o terço mariano, e ao meio-dia, que é a hora do Ângelus, e às 19h30, que é o terço do combate, e aí existe quebra de maldição o tempo todo. Jugo hereditário, sexualidade desvirtuada, alcoolismo, casamentos que foram... Se vocês verem os testemunhos que está tendo ali, gente, vocês não estão entendendo. De pessoas que eram de terreiro de umbanda, de macumba, de pai de santo, de esposa de traficante, vocês não têm noção. Todo dia eles lêem alguns testemunhos, porque eles não há tempo de ler todos. Então eu peço encarecidamente que aqueles que se sentirem no coração se inscrevam no Instituto Hesed, clica ali no sininho que vocês vão receber para ativar a notificação para vocês, e propaguem essa devoção ao Santo Rosário. Quem não puder rezar o Rosário, claro, não tem hábito, reza o terço. Não pode rezar o terço, reza 3 Ave Marias, mas comece e propague, divulgue isso. Vocês vão estar divulgando a palavra de Deus. Deus vai te dar em dobro. Eles estão revestindo Maria com o manto, com o rosário, com o véu, falta coroa, e vão colocar a coroa no menino Jesus. E à medida que isso vai sendo as vestes de Nossa Senhora, Deus vai nos dando vestes novas para um ano novo diferente. Para que não só o Natal seja diferente, mas para que o ano novo seja diferente, que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Mas você precisa querer, você precisa desejar, você precisa aceitar. Gente, eu estou falando tão fortemente porque isso vem muito forte do meu coração. Aceita, porque, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que foi o combate sábado que eu travei. E Deus veio... Olha, São Miguel Arcanjo, eu acho que ele lutou assim tão bravamente em meu favor no sábado, porque foi desafiador. Foi desafiador. Foi um negócio assim absurdo, fora do normal. Então nós precisamos estar, gente, revestidos da couraça de Deus. Nós precisamos estar ungidos. Se você não se confessou, ainda se confesse antes do Natal. Sabe, reconheça, Deus, eu sou miserável pecador, eu preciso de Ti, mas faça isso. Vocês vão ver a experiência que vocês vão ter com Deus. E eu não estou falando isso, gente, por mim, eu estou falando porque Deus está pedindo a você, faça isso. Eu preciso de você. Se você está aqui é porque Deus te colocou aqui. E você precisa ouvir isso, e Ele quer que você ouça isso, não por mim. Eu nisso não sou ninguém, mas é você. Ele quer você, Ele quer você, Ele quer você, Ele quer você. Então vamos pedir nesse momento agora, essa ousadia. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez. Eu acho que está em 2 Timóteo, salvo engano, capítulo, não vou lembrar.
não sei se eu tenho anotado em algum lugar, capítulo 1, achei. Capítulo 1, versículos 7 a 12. Porque Deus nos deu um espírito de ousadia, não de medo, não de temor. Mas seja ousado nas suas orações, seja ousado no enfrentamento do inimigo, não pelas suas forças, mas porque Deus vai te honrar. Gente, a pessoa que está em Deus, ela pode envergar, mas ela não quebra. E se ela cair, ela se levanta. Porque é Deus que nos dá o sustento. Mas para que nós possamos ser revestidos dessa força do alto, nós precisamos estar em comunhão com Deus. E é aqui que diz, a comunhão interior. Não de fachada, é aqui. Ninguém precisa saber o quanto você está rezando. Eu estou falando para vocês aqui das minhas orações, porque Deus suscitou que eu falasse para vocês. Não que eu sirva de exemplo para ninguém, mas eu estou falando da caminhada que é árdua, que é difícil, que muito tempo eu abandonei as coisas de Deus e eu fracassei. Por quê? Porque eu estava fraca interiormente. E cada vez que Deus vem em minha defesa, Ele me levanta cada vez mais. E eu me abato, sim, eu sou humana. Quem me dera. Gente, sábado vocês não têm noção do combate que foi. Se eu não tivesse aquela sessão de coaching, eu falo que o coaching ele me restaura de uma maneira, porque Deus restaura aquela coisa do cano enferrujado. À medida que Deus vai curando o meu coaching, Ele vai me curando. E Deus me colocou na missão certa, porque eu trabalhava no Ministério Público que me adoecia. Me adoecia pelos processos, pelas mazelas, por aquilo que eu não podia fazer. Agora, eu ajudo pessoas a serem restauradas no processo de coaching, mas Deus me restaura. E quando eu finalizei aquela sessão de coaching, eu estava numa alegria, gente. Era 10 horas da noite no sábado, muita gente passeando, se divertindo, sei lá, em tanta coisa ruim. E Deus me restaurou 10 horas da noite. E depois foi tão forte que eu continuei na oração até 3 e pouco da manhã. Recebi meus amigos aqui, jantamos juntos aqui. Olha que coisa gostosa. Nós estávamos aqui em 5 pessoas, maravilhoso, com um casal que eu amo, com a filha dele, que é da idade do meu filho, e nós 5 jantando, conversando. Conversa em Deus, com Deus, por Deus, um relacionamento saudável. Quantas pessoas que naquele momento estavam em coisas que não eram de Deus, nós ali reunidos como família, porque Deus me deu muitas famílias boas para me amparar, porque meus filhos estão longe, mas Deus me trouxe pessoas para serem meus pais, meus irmãos, meus filhos. É demais, gente, Deus é maravilhoso. Então vamos pedir, finalizando essa oração, porque senão me delongo aqui, eu me empolgo demais falando de Deus, mas Ele se empolga em mim, uma coisa de louco. Que Deus te dê esse espírito de ousadia. Leia se você tiver hoje o tempinho, ou tire esse tempinho, né? Porque senão o inimigo não vai dar esse tempo para você, é você quem tem que fazer o tempo. 2 Timóteo, para que você olhe ali, capítulo 1, acho que versículo 7 a 10 que eu falei, né? Para você ver o espírito de ousadia. Deus não te deu o espírito de temor. Para! Esse medo vem do maligno que quer te ver aprisionado. Que o Espírito Santo agora, Senhor, venha nos conduzir nessa oração. E eu clamo sobre mim, Senhor, no poder, na autoridade do meu batismo. Clamo sobre mim, Senhor, e sobre essas pessoas que aqui estão. O poder do Teu sangue libertador, Senhor. Que o poder do Teu Espírito Santo venha sobre nós, dando-nos um espírito de ousadia. Temos que ser ousados, para que nós possamos reconstruir a nossa identidade, que talvez esteja desfigurada. Restaurar a nossa vida, Senhor, que está toda desmedida, tudo fora do lugar, Senhor. E se ela está boa, Senhor, que ela seja ainda melhor, porque sempre pode ser melhor. O Senhor é o Deus da abundância. O Senhor nos criou para que nós possamos ser abundantes em Ti, contigo e por Ti. Senhor, manda, Senhor, um Espírito Santo, um sopro vivificante, Senhor. Restaura as nossas forças, reaviva em nós o fogo do Teu Santo Espírito, por meio da Imaculada Conceição, a esposa do Espírito Santo, esse ventre bendito de onde veio o Teu menino. Ó Senhor, que esse Natal seja diferente, Senhor, que esse Natal comece agora já. Ó meu Pai, que nós possamos viver, Senhor, ainda esse ano, as Tuas bênçãos. O ano não terminou e a Tua bênção, Senhor, pode ser ainda muito, muito grande, abundante. Mas também faz de nós canal de graça para outras pessoas. Dá esse espírito de ousadia, sem pensar no que as pessoas vão julgar.
Porque muitas vezes deixamos de profetizar, Senhor, deixamos de pregar Tua palavra, pensando o que os outros vão pensar de mim. Tira esse espírito maligno de nós, Senhor, que nos impede de Te levar aonde nós formos. Abençoa-nos, Senhor, abençoa a nossa família, através de nós, tantas outras pessoas que estão sedentas de Ti, Senhor. Amém. Que o Espírito de Deus te ilumine, gente, sem medo do julgamento das pessoas, sem medo. Deixa as pessoas pensar o que quiser. O importante é o que Deus pensa de você. Beijo de luz, gente. Hoje foi 7h40. Essas lives estão ficando cada vez mais longas, né? Gente, se vocês quiserem que seja um pouco mais curta, me coloca aqui, mas tem dia que tá desafiador, não posso me negar a falar de Deus. Um grande beijo, até amanhã, uma semana abençoadíssima para vocês. Obrigado. Compartilha, gente, compartilha, tá bom? Eu peço encarecidamente que vocês compartilhem essa live com quantas pessoas vocês quiserem. E se inscreva lá no Instituto Hesed, nossa missão, divulgar a palavra de Deus. Beijos!